Hoje o Senhor quer que nós começamos a meditar sobre esses dois trilhos, porque quando Ele fala aqui, caminhando, pode voltar o texto ali, isso, caminhando no temor do Senhor, caminhando então, esse liga não somente o caminhar no temor do Senhor, mas também o caminhar no consolo do Espírito Santo. Então me parece que aqui nessa quinta e sexta palavra é como se fosse dois trilhos caminhando paralelamente juntos, tanto na santidade, na reverência, no tremor e temor, como também caminhando nesse consolo, que hoje de novo nós vimos, né? É impossível viver sem essa expressão do Espírito Santo, essa vida do Espírito Santo, que é a vida de Cristo derramada na vida da igreja, amém? Então caminhar no consolo, no conforto do Espírito Santo, e esse caminhar é algo contínuo, não é caminhei no passado, não é eu caminhava assim, mas é um caminhar contínuo, caminhando então nesse binômio, tanto de santidade, reverência, temor e tremor diante de Deus, como também, de novo, caminhando no consolo e no conforto do Espírito Santo. Então, quero repartir contigo alguns textos, simplesmente só para a nossa meditação. É óbvio que nós não vamos exaurir o tema, mas como é importante nós juntarmos a santa reverência e um santo tremor e temor diante do Senhor, com a liberdade do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é santo, santo e santo. Então o lugar por excelência, o ambiente onde o Espírito Santo se manifesta é em santidade. É meio óbvio, né? Meio lógico, direto, mas ele é santo, santo e santo, e onde tem santidade atrai ele, a manifestação dele, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Abra comigo, te dando alguns textos sobre temor e tremor na presença do Senhor. Começo com Colossenses 2, 6 e 7, ali não diz diretamente tremor e temor, mas já vou contextualizar. Ele vai dizendo que assim como nós recebemos a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Ou seja, há uma relação direta entre o receber e o acolher a Cristo Jesus, o Senhor. Agora o meu andar também é debaixo do governo e do senhorio de Cristo. E no versículo 7 ele continua dizendo, nele então, bem radicado, edificado, confirmado na fé. Nele, em quem? Em Cristo. Em Cristo o Senhor, bem radicado. Em Cristo o Senhor, bem edificado. Em Cristo o Senhor, bem confirmado, nessa fé, nessa entrega, nesse compromisso, como temos sido discipulados. Aqui ele fala, tal como fomos instruídos, tá? É nesse contexto, tal como estamos sendo discipulados, sendo edificados, de novo confirmando a outra palavra anterior que nós vimos, crescendo em ações de graça. Olha só as características do discípulo aqui, bem radicado, edificado, consolidado, sendo instruído e crescendo em ações de graça. Tu já pode fazer o checklist aí, como é que estamos, né, na nossa vida, no caminho com o Senhor, se nós estamos preenchendo essas características na presença do Senhor. Então o governo de Cristo, o senhorio de Jesus, é crucial para gerar em nós um santo tremor e temor, levando Deus a sério. Sem o senhorio de Cristo não há compreensão e revelação em nossas vidas a respeito desse tremor e temor. E quando eu falo isso, eu não digo medo, eu estou falando de uma santa reverência, de levar Deus a sério e saindo de nós qualquer coisa de hipocrisia ou farisaísmo ou preocupação com aparências. Pelo contrário, Senhor, eu quero ser genuíno na Tua presença, me dando a conhecer a Ti e a vida dos meus irmãos. Quem me conhece sabe muito bem quantas vezes eu ministro sobre isso, mas Jesus Cristo, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu dono, Ele é o meu amo,
Ele é o meu patrão, Ele é o meu proprietário, Ele é the big boss, né? Ele é o chefe. Hoje o Daniel estava falando, você estava orando aqui. O Senhor Jesus é o chefe, Ele governa o encontro, nossas vidas, essa celebração. Então, quando nós falamos Jesus Cristo é o Senhor, nós estamos falando dessa grandeza de revelação, que Ele é meu dono, meu amo, meu soberano, minha máxima indiscutível autoridade. E aí sempre me lembro de duas palavras que o Moisés me ensinou há muitos anos atrás, Gilberto vai se lembrar, que no nosso linguajar como discípulos tem duas palavras que têm que ser erradicadas, né? Não é só tirar do software, nós temos que tirar do hardware, nós temos que dar um definit completo no nosso linguajar. E essas duas palavras é mas e não. Porque não tem coerência eu dizer não, Senhor. Uma das palavras eu tenho que tirar. Se eu digo não para o Senhor, significa que Ele não é o meu Senhor. Eu tenho que dizer sim, Senhor. Se eu digo para o Senhor, mas Senhor, está chovendo, está frio, está quente, né? Eu sou jovem, eu sou velho, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou cansado. Se eu argumento com meu Senhor, é porque quem é o dono ainda da minha vida? Sou eu próprio, é o meu eu, é o meu conforto, é meu raciocínio. Mas Senhor, não é justo. Mas Senhor, eu não estou com vontade, eu não tenho isso, não aquilo. Vocês estão entendendo? Quando eu entendi que não existe mais no meu linguajar nem não Senhor, e não existe mais mas Senhor, mas só existe sim, Senhor. Vamos lá fazer juntos? Sim, Senhor. Tu és meu amo, Tu és meu dono, Tu és meu patrão, the big boss, o chefe, o soberano, máxima, indiscutível autoridade. O Jorge Mitian, no livro dele, Jesus Cristo é o Senhor, que já tem em português, algumas edições, mas já tem. Eu ainda li em espanhol, ainda aprendendo naquela época o espanhol e traduzindo para português e ministrando com os discípulos. Mas eu aprendi que são 4 áreas principais que Ele precisa ser o meu Senhor. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da minha família. Ele é o Senhor do meu tempo. Ele é o Senhor das minhas finanças. Ele é o Senhor, amém? Da minha vida, da minha casa e família, do meu tempo, da prioridade, do congregar, do servir, de investir. Ele é o dono dos recursos, do meu trabalho, de toda a provisão. Ele é o Senhor. E a minha conversão, para Ele se tornar o meu Salvador, eu preciso confessá-lo como o meu Senhor. Se cremos no nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e se nós confessarmos com a nossa boca, Jesus Cristo é o Senhor, então nós somos salvos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em alguma dessas áreas, Ele ainda não é o Senhor. O Senhor vai gerando um santo temor e tremor em nosso coração, não por obrigação, nem por dor, mas por amor, que possamos te confessar. Tu és o meu amo, Tu és o meu dono, Tu és o meu soberano, a minha vida te pertence, a minha casa e família te pertence, meu tempo,
minha faculdade, meu estudo, meu trabalho, os recursos, todo o meu ser, meus sonhos, meu passado, meu presente, meu futuro, tudo te pertence, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, em nome de Jesus. Debaixo desse governo, segundo o texto, Filipenses 2, 12, 13, vai falar que então, como sempre obedecemos, não só na minha presença, diz Paulo, mas quanto mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Ou seja, há uma responsabilidade. O ingrediente do tremor santo, do temor santo, ele precisa estar inerente junto com o desenvolvimento da salvação, para que o nosso crescimento seja algo sadio, seja algo que vai crescendo de fé em fé, de glória em glória, de obediência em obediência, com graça em mais graça, com mais unção, com mais poder, com mais glória, com mais luz, com mais amor e maior frutificação. Amém? Desenvolvei a vossa salvação com tremor e com temor, porque é Deus que efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Aí dá um nó. Mas eu quero colocar bem firme aqui para vocês como igreja, que há sim uma responsabilidade nossa como discípulos na cooperação, no desenvolvimento da nossa salvação. A obra da cruz, a obra de redenção, de justificação e até de santificação, nos incluindo posicionalmente em Cristo, já foi feito, e até de nos glorificar, porque a palavra fala que aquele que nos salvou e nos chamou e nos glorificou, de Romanos 8, 28, então toda a obra da salvação, de justificação, de santificação e glorificação já foi realizada por Cristo Jesus. Mas, no entanto, há uma cooperação nossa. Nós decidimos pela vontade de Deus que Ele colocou em nosso coração de fazer a vontade dEle. Nós escolhemos fazer a vontade dEle, nós decidimos fazer a vontade dEle, cooperando, sim, Senhor, eu quero a Tua vontade. O próprio Cristo teve que fazer isso. Pode passar de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas sim a Tua. Jesus escolheu fazer a vontade do Pai. Nós precisamos escolher fazer a vontade do Pai em cada situação, em cada circunstância, tomando a cruz, negando a nós mesmos, perdendo os direitos da nossa alma, da nossa vida almífera, de raciocínio, de lógica, de razão, de autojustiça, ou de emoções, ou sentimentos, ou de vontade, ou falta de vontade. Senhor, não seja mais a minha vontade, ou falta dela, ou sentimento, ou falta de sentimento, ou raciocínio, ou argumento, mas Senhor, seja feito a Tua vontade, e a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu escolho fazer a Tua vontade. E aí o Senhor vem com todo o poder para nós executarmos a vontade de Deus, porque Ele coloca em nós o querer e o realizar, mas a escolha, a decisão tem que ser nossa. Por isso que não é alheio, há uma parceria nesse trabalhar, né? Nessa cooperação de desenvolvermos cada dia a nossa salvação, nossa santificação, para que um dia possamos ser completamente glorificados na presença dEle, em nome do Senhor Jesus. Você diz amém? Aleluia, Senhor. Eu escolho não me distrair com essa linda neta no meu lado aqui. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Que coisa preciosa é esse crescendo na graça. Outro texto, 2 Coríntios 5, versículos 8 em diante, mas acho que é o 11 ali, 8, 9, acho que é isso aí. Conhecendo o temor do Senhor. Conhecendo o temor do Senhor. Ele começa ali falando, Paulo, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens, somos calmamente conhecidos por Deus, e espero também de vós, a vossa consciência nos reconheça. Ele está falando ali para a igreja em Corinto, mas essa frase, e nós conhecendo o temor de Deus,
conhecendo a santidade do Senhor, o que agrada a Ele, qual é a vontade dEle é a nossa santificação, que nos abstenhais da prostituição, que o nosso leito de matrimônio seja santo e puro na presença dEle, que não haja em nosso falar nenhuma linguagem obscena, não haja em nosso olhar nenhum olhar impuro, ou seja, nós sabendo a vontade de Deus, conhecendo o temor a Deus. Agora dá uma ré comigo ali, versículos 8 a 10, ele vai falar do tribunal de Cristo, plena confiança, preferindo deixar o corpo, habitar com o Senhor. Continua, nós também nos esforçamos, quer presentes e ausentes, para lhe ser agradáveis. O que agrada a Deus? O que é do coração do Pai? Eu quero fazer, por quê? Porque eu preciso entender que nos importa que nos compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um de nós recebamos segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, eu e você vamos prestar contas diante do Senhor. Eu tremo e temo. Eu não estou pensando em ti, eu estou pensando em mim. Eu não estou pregando para ti, eu estou pregando para mim. Senhor, o meu falar, o meu olhar, o meu ouvir, o meu julgar, o meu tocar, Senhor, eu vou prestar contas. Se há maledicência, se há fofoca, se há diz que diz, se há divisão, se há algum engano, Senhor, livra-me, porque eu vou prestar contas. A salvação eu tenho em Cristo Jesus, pelo seu sangue derramado e obra da cruz, mas nós vamos prestar contas ao Senhor. A palavra fala, por cada palavra, tem uma expressão em português difícil aqui, frívola, mas acho que os universitários aqui me ajudam, leviana, é isso? Qualquer palavra leviana, tosca, ou seja, superficial, toda palavra boba que sai, eu preciso desmanchar em nome de Jesus. Porque eu vou prestar contas diante do tribunal de Cristo, em nome do Senhor Jesus. O bem ou o mal que eu tiver feito por meio desse corpito aqui, eu vou prestar conta. Por isso que a palavra é tão clara aqui, os jovens aqui, mas não só os jovens, mas todos nós, Senhor Jesus, o meu corpo não é para a prostituição, o meu corpo é para a santidade, pertence ao Senhor, não pertenço mais a mim mesmo, por preço eu fui comprado. Glorificai a Deus, pois, em nosso corpo, em meu andar, em meu falar, em meu ouvir, em meu olhar, em meu tocar, em meu caminhar, santidade ao Senhor. Ainda mais um texto nessa sequência do temor, Hebreus 12, 29, mas nós recebendo 28 então, nós recebendo um reino inabalável. Nessa versão atualizada fala, retenhamos a graça. Numa outra versão fala, sejamos agradecidos. Me parece que é mais lógico. Tenhamos abundância de ações de graça, sejamos agradecidos. Nós que temos recebido um reino inabalável, sejamos agradecidos, pelo qual então nós sirvamos a Deus de modo agradável. Como é que nós vamos servir a Deus de modo agradável? Sendo agradecidos, acolhendo o reino inabalável, o governo, o senhorio de Cristo, servindo a Deus com tremor, com reverência e santo temor. E aí ele conclui no 29, que é um texto, não, mas isso aí não pode estar no Novo Testamento, isso aí é do Velho, é do Novo, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Te lembra de 1 Coríntios 3, quando ele fala que qualquer obra de papel, ou de palha, ou de madeira, ou de feno, vai queimar, vai só ficar aquilo que é prata, ouro e pedras preciosas. Nosso Deus é um fogo consumidor. Tudo que é do homem, tudo que é de ambição, tudo que é de carnalidade, tudo que foi motivado por mim, para mim, na minha força e para a minha glória, cai por terra em nome de Jesus. Só vai ficar aquilo que Ele gerou pelo Espírito, executado na força e no poder do Espírito Santo, e que redunde em glórias para Ele. Origem dEle, por meio dEle e para Ele. Isso é ouro, prata e pedras preciosas.
Eu não sei tu, mas eu já estou tremendo, eu já estou suspirando aqui. Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Se tem qualquer coisa que não foi confessado, não foi pedido perdão, o que eu não perdoei, o que de alguma maneira, Senhor Jesus, eu não quero ser envergonhado, Senhor. Eu quero que no último dia, no grande dia, diante de Ti, Senhor, a minha vida possa ser espelhado para a Tua glória, Senhor. Vivendo no Espírito, agradando a Deus em todo o meu viver, Senhor Jesus. Tenho contado uma história engraçada, quando os guris eram pequenos, falando do Michael. Michael às vezes era muito conversador, ele era muito amigo da Guigui, né? Da Ingrid ali, do Nilson e da Mari, e às vezes eles sentavam lá atrás e puxavam um papo, não, claro que era a Guigui que puxava, estou brincando aqui, né? Mas eles puxavam um papo, e às vezes eu estava aqui pregando, como eu estou aqui agora, e ele lá atrás, com seus 8, 9 anos, sei lá, né, e puxando papo e fazendo aquela bagunça, né, que não era santa, né, e eu só aqui, de repente, assim, eu via que estava extrapolando, eu fazia assim, ó, e só fazia assim, ó. Ninguém percebia, né, acho, mas ele percebia. E foi engraçado, porque até hoje me lembro, claro, que ali é um santo tremor e temor, porque ele se aprumava na cadeira, dava um arrepio assim, e dava um para-te-quieto, né? Entre eles naquela conversa ali. Depois no final corria solto, né? Chegava a suar, vermelho, né? A Silvana se lembra aí, né? Então assim, mas o que eu me lembro desse arrepio santo que ele, né, se ajustava na cadeira, e ele parava de conversar, nem que fosse por tremor e santo temor da correção, né, que depois ia conversar em casa, né, mas o quanto que esse santo tremor ajudava a fazer o mal, a desobedecer, a não desobedecer, mas para obediência diante do Senhor. Que o Senhor possa olhar cada um de nós, não para gerar medo, não para gerar pavor, mas para nós nos convertermos por amor, deixando as coisas que não lhe agradam. Você diz amém? Vai lembrando agora, Espírito Santo, neste momento, aquilo que tu queres operar na vida de cada um dos meus irmãos e na minha própria vida. Vê se há em mim algum caminho mau, alguma atitude, alguma postura. Tu tem mexido tanto em nossas vidas, nesses dias, tirando tudo aquilo que é abalável, para que só fique o inabalável, que é do reino de Deus. Tudo que é meu, tudo que é de mim, tudo que é na minha força, cai por terra. Senhor Jesus, eu quero te ouvir, eu quero acertar aqui e agora, abandonando qualquer prática, qualquer situação, e fazendo caminhos retos na tua presença, me arrependendo, confessando, perdoando, pedindo perdão, restituindo, em nome do Senhor Jesus. Queremos caminhar assim como temos recebido a Cristo Jesus, o Senhor, assim queremos andar em Ti, Jesus. Amém. O segundo trilho é o trilho do Espírito Santo. É o que eu tenho que me cuidar, porque senão a gente não vai parar hoje de noite, né? Mas temos a ceia, temos as crianças, temos as ofertas, temos os avisos, temos algumas coisas, né? Então, vou me segurar. Mas o certo é que nós não podemos abrir mão, volta lá para Atos 9:31, do consolo, do conforto do Espírito Santo. É a sexta palavra. É a sexta expressão, ingrediente indispensável para que nós, como igreja, seja a igreja na casa, a igreja que vive na casa, 2, 3, o casal, os filhos,
2 jovens, 2 jovens, 3, 4, cada um de nós que vivemos na casa, precisamos manifestar a glória e a vida e a presença do Espírito Santo. Eu fiz uma anotação aqui na minha Bíblia rabiscada, caminhando no consolo do Espírito Santo, no conforto, no encorajamento, no fortalecimento, no poder, no socorro, na ajuda dEle, nosso Paráclito Consolador, Ele que nos ensina, Ele que nos guia, Ele que é o nosso amigo, socorro bem presente. Ele é o meu discipulador principal, todo tempo e toda hora. Conseguiu anotar todos? Depois eu te dou, ou você pega depois da gravação. Mas só de repetir essas expressões do Espírito Santo, meu amigo, meu principal discipulador, sempre presente, sempre atento, sempre pronto, aquele que vem ao meu socorro nas minhas aflições, nos meus desesperos, nas minhas insuficiências, nas minhas incapacidades. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, consolo, conforto, coragem, alegria, esperança, graça, vida, vai gerando em cada um de nós. Nós queremos caminhar numa profundidade maior contigo. Vou te dar 3 textos nessa amizade com o Espírito Santo. Muitos de vocês já conhecem, mas vou começar com 2 Coríntios 13, aquela bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, 2 Coríntios 13, desculpe a falta de português aqui, 3, isso. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, eu posso colocar aqui, de Deus Pai, vai gerando a comunhão com o Espírito Santo, com todos vocês. Vou te dar a minha versão aqui, que eu fiz amplificada. A maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, e a amizade profunda do Espírito Santo, seja com todos vocês. Essa koinonia, no original comunhão, no grego koinonia, participação indivisível, comunhão, amizade, participação, dessa parceria com o Santo Espírito, seja com todos nós. Aqui tem a Trindade se manifestando, o grande amor do Pai, que traduzido e visível é a graça por meio do Senhor Jesus Cristo. Agora o amor do Pai e a graça do Filho é para gerar essa comunhão com cada um de nós. E se você não está desfrutando dessa comunhão, você está perdendo todo o propósito pelo qual o Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que nós tenhamos essa intimidade com o Espírito Santo. Diga comigo: intimidade, profundidade, amizade, sensibilidade com o Espírito Santo. Eu quero mais de ti, Espírito Santo. O segundo texto é Filipenses 2:1, quando também a Trindade se manifesta ali nas entrelinhas. Se há
alguma exortação, ali é encorajamento de Cristo, alguma consolação do amor, digo eu aqui, de Deus Pai, alguma comunhão, koinonia do Espírito, entranhados afetos e misericórdia, a obra do Pai, a obra de amor do Pai, a graça manifestada na cruz, por Cristo Jesus no Calvário, gera, tanto no vertical, como no horizontal, essa koinonia com o Espírito Santo, é através do Espírito Santo, comunhão primeiro com o Pai, com o Filho, mas também comunhão uns com os outros. O nosso relacionamento não é por afinidade pessoal, não é por temperamento, não é por concordância, a nossa relação é por koinonia do Espírito Santo de Deus, amém? Quando cada um de nós crescermos na comunhão vertical, nós crescemos na comunhão horizontal, e não dependemos dessa comunhão horizontal de acordo com a pessoa, mas nós temos essa comunhão porque todos temos recebido dessa ternos afetos entranhados de misericórdia, é algo que sai das tuas entranhas, aqui é a mesma palavra, splektosemai, é algo que está dentro, sai, Senhor, vai gerando isso na igreja em Canoas, entranhados afetos de misericórdia. Você diz amém? Se não bastasse isso, Hebreus 6:4 vai falar, 13:4 vai falar que nós somos participantes do Espírito Santo, e ele vai falando aqui num contexto negativo, mas eu quero trazer para o positivo, porque ele fala, aqueles nós que temos sido iluminados, que temos provado o dom celestial, e nós nos tornamos participantes do Espírito Santo. Aqui a palavra não é koinonia, mas é metocos, parceiros, associados, companheiros com o Espírito Santo. Uau, misericórdia, é bom demais. Nós não podemos abrir mão, né? Provamos a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, nós não podemos abrir mão dessa experiência com o Senhor, nos apostatando, né, de Cristo para seguir as coisas deste mundo, porque aí nós corremos um perigo tremendo, e aqui cai por terra, uma vez salvo, sempre salvo, porque a palavra de Deus nos alerta com muita clareza, que é possível experimentar essa dimensão, e não é qualquer coisa, volta de novo ali, iluminados, provamos o dom celestial, o Espírito Santo, nos tornamos participantes do Espírito, e provamos o dom celestial que é Cristo, o dom inefável de Deus, e depois ainda, na sequência, provamos a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. A manifestação do Espírito Santo aqui é o, como é que se chama? Aperitivo, é o gostinho daquilo que nós vamos experimentar no céu. São as manifestações do Espírito aqui, é a entrada do prato principal que nós vamos celebrar com o Senhor. Então nós que temos experimentado isso, nós não podemos nos afastar do Evangelho que temos recebido. Você diz amém? Não dá para brincar com Deus. Aí entra de novo santidade, reverência, temor e tremor. Eu não vou avançando cada vez mais perto do mundo e ultrapassando e abusando da graça e da misericórdia. Eu vou nas linhas de contenção, me afastando do pecado para estar mais no centro da vontade de Deus. Metocos com o Espírito Santo, parceiros. Alguns de vocês estão orando em línguas, ora um pouquinho comigo. Metocos, participantes, koinonia, comunhão com o Espírito Santo. Eu quero mais. Nesses dias, atualiza, intensifique, Senhor, vai operando em nossos corações, Senhor Jesus, a tua obra. Eu quase ia dizer para ti que é hora de você se matricular no EAD do Espírito Santo.
Mas aí é uma contradição, porque não é uma escola à distância. EAD, né, que está em moda aí, né, até faculdade hoje, né, então daqui um pouco fazem medicina EAD, aí eu já tenho medo já estou com, né, não, engenharia não, Senhor Jesus, tá bom, vamos clamar pelo nosso ensino, né, mas no Brasil, mas assim, EAD do Espírito Santo não dá, porque ele é próximo. É EPD, né? É escola próxima do Espírito Santo, né? Ou seja, ele está no próximo ensino, está em nós, ele habita em nós. Mas eu queria que hoje tu também te inscreveste, aleluia, nessa escola, nessa mentoria do Espírito Santo, para que ele venha nos ensinar nessa parceria com o Espírito Santo. Estudar com o Espírito Santo, ser dona de casa com o Espírito Santo, ser um profissional liberal com o Espírito Santo, né? Ser um vendedor com o Espírito Santo, aleluia, oh Senhor, ser um construtor, ser um arquiteta, ser todas as coisas pelo Espírito Santo de Deus, ser um marido pelo Espírito Santo, ser um pai pelo Espírito Santo de Deus, ser uma mãe, ser um jovem, ser um ancião. Você diz amém? Nessa coinonia. Não temos tempo hoje, não é o propósito, mas a palavra fala que o Espírito Santo vai nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Depois ele vai operando essa obra de regeneração, nos dando um novo coração, tirando o coração de pedra, nos fazendo nascer do alto, pelo Espírito e pela água, da palavra e do batismo. Ele vem fazer habitação em nós, no nosso interior. Se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai e eu viremos para Ele e faremos nele morada, residência, habitação. Ele põe sobre nós o seu selo, seu carimbo de propriedade exclusiva de Deus. O mundo não me serve mais. O pecado, o egoísmo, a carnalidade, o mundanismo, não presto mais para essas coisas, porque agora eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu tenho o selo do Espírito Santo no meu espírito, o Espírito Santo da promessa. Ele me batizou no Espírito Santo. Ele me faz transbordar do seu Espírito. Aquilo que era uma promessa no Velho Testamento, que se cumpriu no dia do Pentecoste, agora na minha e na tua vida, nós somos cheios do Espírito Santo. E para essa escola íntima e próxima do Espírito Santo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo todos os dias. E aí eu concluo com Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho, no qual a dissolução, contrário à salvação, assotia no original, misericórdia. Meu foco não é nas coisas deste mundo, nem na embriaguez, nem na diversão, nem na fuga, né, dessas coisas, mas o meu foco é sede continuamente cheio do Espírito Santo de Deus. Eu não sou nenhum erudito em grego, mas os aplicativos e os comentários nos ajudam. Eu descobri que esse sede continuamente cheio do Espírito Santo, ele é um imperativo. Primeira coisa, imperativo, é um mandamento. Sede sempre cheio do Espírito Santo. Se eu não obedeço o mandamento, eu estou em desobediência, eu estou em pecado. Ou seja, todos os dias eu preciso ser cheio do Espírito Santo, para não estar em pecado. Entendeste? Misericórdia. Amém? Porque é um mandamento. Sede continuamente cheio do Espírito. Eu não quero entristecer, eu não quero apagar, então eu quero ser cheio. Amém? É um mandamento. O que era uma promessa no Velho, o que se cumpriu no Pentecoste, Victor Rodrigues já nos falou isso, agora é um imperativo e um mandamento. Então todos os dias eu quero preencher os pré-requisitos para ser cheio do Espírito Santo. O dia de ontem já foi, mas hoje é um novo dia para eu ser cheio do Espírito Santo, e eu escolho ser cheio.
Ao mesmo tempo que é um imperativo, e aí dá um nó em nós, ele está na pessoa passiva, no sentido de que eu não gero a ação, eu não consigo me encher, porque se eu vou me encher de mim mesmo, vou ser cheio do John, e aí está catastrófico. Então eu sofro a ação de ser cheio. Então quem me enche é o Espírito Santo. Eu recebo a ação de ser cheio. Mas o imperativo está no que eu me disponibilizo para ser cheio. Eu me apresento, eu escolho, eu quero ser cheio hoje do Espírito Santo. Então, o argumento contrário, a acusação, a intimidação, a desautorização, a distração, qualquer coisa que me tira de eu escolher a murmuração, a queixa, o meu pecado, Senhor, então eu confesso, Senhor, eu me arrependo, eu mudo, porque eu quero ser cheio do Espírito. Você está comigo? É um mandamento. Eu sofro a ação, e ainda para completar, está no presente contínuo. Sede continuamente, todos os dias, cheios do Espírito Santo. Agora diga isso para a pessoa que está no teu lado. Seja continuamente cheio do Espírito Santo. Isso, seja cheio. Seja cheio. Todos os dias, toda hora, no amanhecer, no entardecer, no meio do dia, no meio da luta, no meio da situação. Seja cheio do Espírito Santo. Amém? Cheio do Espírito Santo. Cheio da alegria do Senhor, cheio do gozo, do sustento, da graça, do transbordar. E todos nós sabemos como continua ali, na sequência, versículo 19, ele vai dizendo, falando entre nós com salmos, hinos, louvando a Deus de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, sede sempre agradecidos em tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e ainda completando, sujeitando-nos uns aos outros, no temor de Cristo também, lembrando do Moisés, que faz parte de sermos cheios do Espírito, e depois ele continua, maridos, amai as esposas, esposas, sede submissos aos vossos maridos, filhinhos, obedecei aos vossos pais, pais, não provoquei vossos filhos a ira. Depois, servos, em tudo, servindo o seu Senhor, e vai trazendo em todos os nossos relacionamentos, de trabalho, de estudo, de faculdade, de família, de casa, de relacionamento, é ali que nós nos submetendo a Cristo, nós somos cheios do Espírito, é ali, é aqui na nossa casa, e eu digo para mim mesmo, Senhor, é aqui que eu quero ser mais ainda cheio do Teu Espírito Santo de Deus. Falando, não murmurando, não me queixando. Hoje de novo Deus me falou sobre isso, porque quando eu estudei ali Filipenses 2, 12, 13, depois continua dizendo no 14, fazei tudo sem murmuração. Olhei no original, é aquela abelha zumbindo, assim, vocês não vão se lembrar, mas tinha um desenho animado, Dick Vigarista, no nosso tempo ali, entende? O Emir se lembra ali, e tinha um cachorrinho chamado Mutli, até hoje me lembro, tinha poucos desenhos na minha época, era pouquíssimos, alguns mais velhos aqui vão se lembrar, mas aquele cachorrinho, ele sempre... E o dono dele só dava furada porque ele não escutava o bom senso ali, as recomendações, ele não vai dar certo, não vai dar errado, e dava mesmo, tudo dava errado para o Dick Vigarista, não estou chamando nenhum irmão aqui de Dick Vigarista, não, mas às vezes eu me identifico com o cachorrinho, baixinho, eu não estou praguejando, eu não estou falando alto, eu não estou, geralmente, não extrapolo, mas lá, e hoje o Espírito Santo me corrigiu, mais uma vez, e eu pedi perdão ao Senhor e confessei, e eu disse, a partir desse dia, eu não quero mais ficar...
Eu quero escolher louvar o Senhor, me encher com salmos, hinos e cantos espirituais. Eu quero transbordar de gratidão. Eu escolho adorar o Senhor. Eu decido entrar no trilho da adoração, da gratidão, do louvor ao Senhor em todas as circunstâncias e situações. Não importa a frustração, não importa a situação, Senhor, eu escolho te amar, te servir, te dar graças e ver que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu te amo, eu fui chamado segundo o teu propósito. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, e eu quero ser parceiro com o Espírito Santo. Eu quero ter na coinonia do Espírito Santo meu paráclito, no consolo, no conforto e debaixo da graça dele. Você diz amém?